O mentor intelectual na confederação do mal trabalha continuamente para manter afastadas as palavras de Deus e apresentar as opiniões dos homens. Oi, meu nome é Adriana e eu quero compartilhar com você um pouquinho da leitura, um pouquinho daquilo que eu aprendi com a leitura do livro A Ciência do Bom Viver, mais especificamente no capítulo 37, O Falso e o Verdadeiro na Educação. Esse parágrafo que eu li para vocês agora no início é exatamente o primeiro parágrafo desse capítulo e ele me deixou bastante pensativa e eu diria preocupada. Preocupada porque se o trabalho do mentor intelectual na confederação do mal é manter afastados os pensamentos daquilo que Deus quer que nós pensemos, e esse afastamento é feito através de leituras, de debruçar-se sobre leituras de autores incrédulos, a minha preocupação tornou-se um pouco maior, porque todos os dias a minha missão é apresentar aos meus alunos, como professora de literatura, com mestrado em literatura e crítica literária, as obras desses homens incrédulos. E como fazer isso sem ferir a vontade de Deus? Então algumas perguntas me vieram à cabeça. Nesse capítulo, Ellen White fala sobre o perigo dos romances, dos contos de fadas, da literatura sensacionalista e fala também sobre o perigo que é ficar detido nessas leituras. Na página 222, ela diz o seguinte, que é Deus a fonte de toda a luz. E ela faz uma pergunta: por que haveríamos então de vadiar pela massa de erros contidos nas obras de incrédulos por amor a algumas verdades intelectuais? Vale a pena? Por que fazer isso quando temos a verdade toda à nossa disposição? Sabe qual é o significado da palavra vadiar? Vadear significa atravessar os rios pelas partes mais rasas, menos profundas. E ela diz que se você se deter nesse tipo de leitura, se você dedicar muito tempo nesse tipo de leitura, você está vadiando, ocupando-se daquilo que não vai preencher o vazio que todo ser humano tem. Vadiar é estar pelas partes mais rasas, não aprofundar-se. E é preciso aprofundar-se porque a vida é difícil. Quanto à teologia, muitas vezes, e ela fala no livro, que o ensino da teologia muitas vezes é ensinado em alto grau como um registro de especulações humanas, servindo apenas e muitas vezes para obscurecer a mente com conselhos sem conhecimento. Até mesmo a leitura teológica, quando não feita por pessoas que realmente são inspiradas e iluminadas por Deus, pode se tornar algo perigoso. Teologia. E o que dizer então dos romances, da leitura dos clássicos, dos contos de fadas, da leitura que hoje está na mão dos nossos meninos e meninas, que é a leitura de aqueles romances melosos que não trazem a realidade da vida. Perguntas que me fazem realmente refletir e me fazem voltar à leitura do livro. Ela diz o seguinte, que a literatura dos clássicos, ela traz muitas vezes a concepção de vida dos antigos gregos, da mitologia, cheia de incesto, cheia de criminalidade, cheia de crueldade, de perversidade. E por que então manter a mente dos nossos meninos e meninas, por que manter a nossa mente nesse tipo de literatura? E aí eu vou àquilo que eu também já aprendi, que o ensino da literatura serve para que você tenha conhecimento da cultura de um povo, dos costumes de uma sociedade. E como nós podemos, como cristãos, ou pelo menos aqueles que tentam seguir os ensinamentos de Cristo, como nós poderíamos conciliar coisas tão diferentes, tão antagônicas? Eu penso que somente com a mente muito voltada para aquilo que Deus espera de nós, eu penso que somente lendo a Bíblia, a palavra de Deus todos os dias, porque no final deste capítulo, capítulo 37, ela vai falar sobre os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ela vai falar sobre aquilo que deve ocupar a nossa mente, a leitura da Bíblia. Lá nós vamos encontrar a história, que muitas vezes é ensinada na história apenas como glórias e feitos humanos, e que são as glórias e feitos humanos
sem o conhecimento de Deus? De que valerá você sair de uma escola, de uma universidade cheia do conhecimento da literatura, dos feitos humanos, da glória dos feitos humanos, sem o conhecimento de Deus? Para onde ir? Este conhecimento, trazido por autores incrédulos, pode muitas vezes nos levar a caminhos sem volta. Quando nós nos detemos muito nesse tipo de literatura, nós estamos perdendo o nosso tempo, um tempo valioso que poderia ser dedicado à palavra de Deus. A que conclusão então chegamos nesse capítulo? Eu diria para você o seguinte: nós podemos tirar coisas boas daquilo que é ruim. Nós podemos andar sobre brasas sem nos queimar? A palavra de Deus traz essas perguntas. Numa sociedade como a nossa, em que é preciso ler, é preciso estudar, é preciso prestar vestibular para as carreiras mais tradicionais, como não nos ocupar desses clássicos? Eu mesma passei muito tempo da minha vida e ainda passo lendo e avaliando esses clássicos. Eu acredito que só com o poder de Deus, meditando sempre, sendo crítico naquilo que nós lemos, buscando a fonte das informações que temos, é que nós poderemos nos livrar dessas armadilhas. Todavia, a palavra de Deus, na inspiração de Ellen White, diz que nós somos fracos para isso. Se nós nos acharmos fortes demais, capacitados demais, de forma que não seremos enganados, pensem: o mentor intelectual na confederação do mal trabalha continuamente para manter afastadas as palavras de Deus da nossa mente. Portanto, quando estivermos lendo qualquer coisa que esteja nos levando para outro caminho que não seja aquilo que Deus espera, que fiquemos atentos. Eu sei que tirar a literatura da nossa vida hoje, e eu estou dizendo isso porque sou formada em literatura, é algo quase impossível. Mas é possível que nós façamos isso, tendo em mente que aquelas palavras não são a vontade de Deus para a nossa vida. Elas podem servir até como um contraponto, de modo que você possa dizer para os outros o quanto é diferente a vontade de Deus e a vontade dos homens para a nossa vida. E o capítulo 37, ele termina dizendo o seguinte, vou achar aqui para que vocês possam ler comigo. Ele diz assim: se a juventude compreendesse a própria fraqueza, se você e eu compreendêssemos a nossa própria fraqueza, buscaríamos em Deus toda a nossa força. Se os jovens buscarem ser ensinados por Ele com letra maiúscula, se tornarão sábios em sua sabedoria. A vida lhes será frutífera em bênçãos para o mundo. Se, porém, dedicarem a mente a mero estudo especulativo e mundano, separando-se assim de Deus, perderão tudo quanto enriquece a vida. Eu não quero perder aquilo que enriquece a vida, e espero que você também não perca. Ao ler esse capítulo, lembre-se, estamos cercados a todo momento por uma literatura que muitas vezes não enriquece a nossa mente. Existem clássicos maravilhosos, mas que lá no fundo, o ensinamento não é aquilo que Deus espera de nós. Portanto, tenhamos mente aberta para aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Cuidado com o que o seu filho lê, cuidado com o que você lê, para que você não perca tudo quanto enriquece a vida. Que Deus te abençoe, que a ciência do bom viver possa nortear a sua vida e a minha. Amém.